Olá pessoal, vamos retornar aqui às nossas aulas, vamos deixar aqui gravado, então a nossa aula de número 6 é uma continuação da aula anterior, a aula de número 5, né, onde nós tratamos aqui dos módulos fotovoltaicos, na parte 2, tá? Nessa aula, nós vamos aqui rapidamente recapitular a aula anterior e trabalhar especificamente um pouco mais sobre as características elétricas, né? A curva IV, os efeitos da temperatura no módulo e um pouco sobre o diodo de derivação, diodo de bypass, ok? Encerraremos aí com um resumo da aula de hoje. Bom, se a gente voltar na aula anterior, né, o vídeo também vai ficar gravado, né? A gente trabalhou especificamente os componentes do gerador, do microgerador solar fotovoltaico, né, nessa primeira parte, tratando especificamente da célula fotovoltaica, o efeito fotovoltaico e as tecnologias, né, disponíveis nesse mercado, as tecnologias que avançam a cada dia. Tá? Então, nós vamos dar continuidade um pouquinho mais sobre isso, tá? Sobre o tema, tratando especificamente aí dos módulos fotovoltaicos. Então, com foco aqui nos módulos fotovoltaicos, né, mais conhecido aí como as placas fotovoltaicas, na nossa aula de hoje, vamos focar aqui, né, no item 2, nas características elétricas. Quando falamos das características elétricas dos módulos, nós precisamos compreender, então, como é feito o processo, né, de ensaio, né, quando a gente aí adquire esses módulos, chamado de Sistema de Ensaio STC, do inglês Standard Test Conditions, ou condição padrão, né, para o ensaio, STC. Então, quando você vê essa sigla, né, STC, você vai entender que os módulos eles foram ensaiados para algumas condições, como, por exemplo, a temperatura de 25 graus Celsius na célula, né, na junção das células, né? Uma irradiância total, né, uma potência de 1000 watts por metro quadrado, né, normal à superfície de ensaio, e um espectro solar da massa igual a 1,5. Né? Bom, e aí dentro dessas características elétricas da célula, né, dos módulos fotovoltaicos, nas condições de STC, né, independente da tecnologia, nós temos aqui alguns parâmetros, entre eles a tensão de circuito aberto. Quando eu pego um multímetro e vou medir os polos, né, de uma placa, né, de um módulo fotovoltaico, né, o polo positivo, o polo negativo, eu estou medindo a tensão de circuito aberto. Quando eu fecho um curto-circuito entre o polo positivo e o polo negativo, eu estou medindo a corrente de curto-circuito. Tá? E aí, em condições de operação, né, nós temos aí o ponto de máxima potência, né, chamado VPMP, o VMPP, VMPE, tá? Que é a tensão de máxima potência. Da mesma forma, temos a corrente de máxima potência e o produto deles, né, nos dá aí a potência nominal do módulo, aquela que a gente adquire, né, quando a gente compra um módulo aí de 300, 400, 600 watt pico, né, é essa potência nominal nas condições de STC. E temos também, claro, né, o rendimento do nosso módulo fotovoltaico. Então, novamente, né, a tensão de circuito aberto é quando eu pego um voltímetro e vou medir os polos positivo e o polo negativo. Isso é a tensão de circuito aberto. Quando eu fecho um curto-circuito no meu módulo, eu consigo medir essa corrente, é chamada de corrente de curto-circuito, né? Ou seja, é a máxima corrente que esse módulo pode aí oferecer. Tá? Bom, e aí sim, agora compreendendo esse tema, né, entendendo um pouquinho sobre o trabalho da corrente e da tensão, nós temos aqui um gráfico, né, tensão aqui no eixo X, né, e corrente no eixo Y, tá, que o produto vai nos dar a potência. Então, ao multiplicar, né, tensão vezes corrente, nós temos aí um produto, tá, que é a nossa potência, e essa potência ela vai crescendo até um determinado ponto. Esse ponto é conhecido aí como ponto de máxima potência. É o ponto de máxima potência que o módulo pode oferecer, que nas condições padrões, né, STC, é aquela que a gente adquire, né, quando a gente adquire um módulo fotovoltaico, uma placa, nessas condições STC. Esse ponto, também conhecido como o joelho da nossa curva IV, é o joelho da nossa curva IV, ou seja, é um ponto onde eu tenho a máxima corrente, né, de operação aí, né, e a máxima tensão de operação. Veja que essa tensão é menor do que a tensão de curto-circuito, onde eu não tenho corrente, tá? Desculpa, a tensão de circuito aberto, onde não tem corrente, tá? E esse ponto, nós temos aqui uma corrente de operação, né, que é menor do que a corrente de curto-circuito, onde eu não tenho tensão. Tá?
Bom, novamente, né, olhando para essas condições, né, de STC, né, nós já falamos que o produto da corrente de máxima potência e a tensão de máxima potência nos dá o watt pico, né, essas condições aí que só vai acontecer com uma temperatura de 25 graus Celsius, né, e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Momentaneamente é o que vai acontecer com o nosso módulo. Então essa potência nominal é a potência lá especificada naquela etiqueta, né? Bom, e quais são os efeitos que pode ocorrer, né, na variação aí da minha tensão e corrente quando eu coloco o meu módulo aí, minha placa para trabalhar, né? Basicamente nós temos aí a variação da corrente devido à variação da intensidade da luz, né, da irradiância solar. Então, com a redução da irradiância, o efeito maior é na corrente. A corrente vai reduzindo também, né? E é claro, né, potência é igual a tensão vezes corrente, então a potência vai reduzir também. E nessa variação, a gente observa que a tensão, né, ela pouco varia, a variação dela é bem pequena. Bom, quando olhamos agora para o efeito da temperatura, o que nós temos aqui é um efeito de aumento da corrente com o aumento da temperatura. Só que essa corrente, ela aumenta muito levemente, é difícil de perceber. Então vamos olhar aqui um módulo na condição padrão de 25 graus Celsius, essa curva mais abaixo aqui, né, essa linha mais abaixo, e com o aumento da temperatura, a corrente de curto-circuito ela vai aumentando também, mas muito pouco, tá? Diferente da tensão. Com o aumento da temperatura, nós temos um processo inverso, uma redução da tensão, tá? Então, aumentamos aqui a temperatura, observamos que a tensão vai reduzindo, tá? Aumentou-se a temperatura, a tensão vai reduzindo. Novamente, potência é igual a tensão vezes corrente. Então, se eu aumento a temperatura, diminui a tensão, consequentemente, diminui também a potência disponível pelo nosso módulo fotovoltaico. E vamos lá, então vamos trabalhar especificamente sobre o efeito, né, dessa temperatura nos módulos. Bom, como já falamos, né, a variação de temperatura vai influenciar no desempenho do nosso sistema, né, alterando a eficiência de conversão. A influência da temperatura é especificada pelos coeficientes. Então, quando a gente adquire os nossos módulos, eu vou mostrar daqui a pouco, nós temos aí, né, nas condições padrões, coeficientes de variação com o efeito da temperatura. No caso, o coeficiente da corrente, da tensão, né, e da potência. No caso da corrente, o aumento da temperatura é um efeito positivo. Por quê? Com o aumento da temperatura, nós temos um ligeiro aumento da nossa corrente, tá? Como já mostramos lá no gráfico. Tá? Voltando aqui um pouquinho, tá? Lembrando aqui, ó, aumentou a temperatura, nós temos um ligeiro aumento aqui também no nosso, na corrente. Já a temperatura, com o aumento, né, da temperatura, nós temos um efeito negativo, né, uma variação negativa na tensão. E esse valor é acentuado. Né? Da mesma forma, né, como nós temos o produto, né, tensão vezes corrente, o efeito na potência também será negativo. E vamos ver logo em seguida. Aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos aqui um print aqui de um módulo fotovoltaico com as características que é fornecida pelo datasheet. A gente consegue ver isso na folha de dados do nosso módulo, quando a gente adquire os módulos fotovoltaicos, né? Tudo isso nessas condições padrões, né? Condição padrão na tensão de 25 graus Celsius, na irradiância de 1000 watts, que são situações muito específicas, né? Fornecidas pelo fabricante. Então nós temos aí o coeficiente da temperatura para a potência, né? Valor negativo. O que significa? A cada grau que ao elevar a minha temperatura, eu vou ter uma perda, né, de potência máxima, nesse exemplo aqui, de 0,4%. Tá? Então, subiu um grau em relação a quem? A minha referência de 25 graus Celsius. Então, o que nós temos que entender é que o nosso sistema, sobre o nosso telhado, né, da nossa usina, a temperatura, com certeza, sempre será, na grande maioria do tempo, né, superior a esses 25 graus Celsius. Mas nós vamos ver também que é uma preocupação com essa temperatura em períodos de baixa temperatura no ano. Por quê? Porque acabamos de falar aqui da forma inversa, com a redução de temperatura, principalmente na tensão de circuito aberto,
nós temos uma elevação da tensão. E esse efeito de elevação da tensão pode, dependendo das condições, queimar o nosso inversor. Tá? Então nós temos que, na hora de dimensionar o nosso inversor, nós temos que estar atento a essas condições. Né? Então vamos lá. Nessa equação aqui, né, pode acontecer dependendo do modelo do módulo, né, da placa, ela pode ser feita em porcentagem a cada aumento da temperatura, ou pode ser por unidade mesmo, né, por tensão, por potência, por corrente, a cada aumento ou redução, né, da temperatura. Né? E lembrando que nessas condições. Como referência, nossa variação, né, nossa temperatura inicial é aos 25 graus Celsius, e a gente precisa achar o nosso delta, né, da temperatura final. Tá? Então temos as equações, e a gente vai ver isso aqui num pequeno exemplo. Tá? Vejamos esse exemplo aqui, onde medimos a temperatura num determinado momento do dia a 65 graus Celsius, né, lá em cima do telhado, né, em cima, sobre o meu módulo fotovoltaico, né, minha placa, 65 graus Celsius. O que isso significa? Nós temos aqui as informações de placa, né, dos dados, né, elétricos, né, desse módulo, né, um módulo aqui já antigo, mas apenas para a gente poder exemplificar o nosso exemplo. E temos aqui as características, né, de variação de temperatura para este módulo. Tá? Então, olhando aqui o meu delta, tá? Temos que a temperatura final é 65 menos os 25, temos um delta de 40 graus de aumento de temperatura. Tá? Olhando para o efeito na tensão, o que significa esses 40? O que acontece, né? Olha, a tensão de curto-circuito, que é aqui os meus 47 volts, vai variar então nesse valor de 0,31% a cada grau Celsius. Como são 40, né, graus, então vamos ter que avaliar isso aqui. Tá? Então, praticamente eu pego aqueles 40 e acho aqui a porcentagem, né, dividindo por 100. Vou multiplicar isso pela variação em porcentagem de 0,31. Tá? Como ele é negativo, na fórmula ele vai reduzir. Tá? Ele vai reduzir aqui e a minha tensão original de 47 passa para 41, resolvendo a fórmula. Poderia fazer isso aqui em regra de 3. Tá? Regra de 3 daria para fazer também. Tá? Basta pegar aqui menos 0,31% a cada grau. Então, vou pegar menos 0,31% no caso de 40. Tá? E vou achar essa diferença aí. Achamos aqui 41 volts. O que significa? Que olhando para a potência, nessas mesmas situações, né? Olhando para a potência, né? O módulo que a gente adquiriu, né, de 360 watt-pico, ela passa para 302 watt-pico. Ou seja, você está comprando um módulo de 360, mas devido à alta temperatura, ele está fornecendo 300 watt-pico. É esse o conceito que a gente vai ver lá na frente, né, na nossa aula, com a questão do dimensionamento do nosso inversor. Em muitos dos casos, né, o inversor ele é dimensionado, né, com uma potência abaixo da potência total dos módulos, porque é sabido, né, que essa potência ela apenas em alguns dias do ano, alguns horários dos dias do ano que a gente vai conseguir atingir. Né? Então isso a gente vai verificar depois no dimensionamento do inversor. Bom, por fim aqui, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso diodo de bypass. Esse diodo de bypass tem aí, né, o objetivo de minimizar os efeitos de principalmente sombreamento, né, dentro do módulo, né, as suas características construtivas. E aí, gente, nós temos que falar que agora com as tecnologias, né, essas tecnologias mudam, e esses diodos também mudam um pouco, mas o conceito é muito parecido. Tá? Aqui nós temos um módulo, vamos dizer assim, tradicional, onde ele é dividido em praticamente 3 fileiras. Tá? Todas elas estão em série, só que eu tenho diodos de bypass separando essas fileiras. Né? Por quê? Porque quando nós não temos aí sombreamento, a nossa curva IV, né, é aquela já conhecida, né, tá aqui traçada aqui em cima. No entanto, quando eu tenho um sombreamento em qualquer parte, se eu não tenho diodo de bypass, eu vou ter uma redução aqui nessa linha vermelha, uma redução significativa. Né? Já com o diodo de bypass, eu começo a ter situações onde eu posso aumentar aqui, né, aumentar a minha potência, apesar de estar reduzindo comparado com o valor original, mas eu não perco todo o meu sistema. Então, basicamente, nós temos aqui um exemplo bem clássico, né, bem simples, onde eu tenho aqui 10 volts, né,
em cada módulo, 10, 20, 30, 60, 90 volts, né, ligados em série. Tá? Então, a cada diodo de bypass, eu tenho sobre ele 10 volts. Então, o que acontece aí, né? Basicamente 10 volts, a gente vai reduzindo aqui, facilitando essa conta. Quando eu tenho um sombreamento aqui, né, nessa fileira aqui, eu tenho aqui um diodo, uma condição de diodo bypass. Isso aqui é pelo efeito da eletrônica, né? Nós poderíamos ver lá sobre o anodo, catodo, as diferenças de tensões nos seus terminais. Mas o que podemos facilitar aqui é que esse diodo ele dá o bypass, né? Ele evita de você perder muita energia aqui, né? Porque ele vai, esse sistema aqui ele começa a consumir a energia do meu sistema, tá? Então ele dá o diodo, ele faz o bypass, tá? E aí eu continuo aí com uma tensão de 80 volts, perdi. O grande problema é que quando eu tenho, né, na parte de baixo, tá? Se eu tenho uma sujeira, uma sombra na parte de baixo, aí sim eu vou perder todo aqui praticamente meu módulo, né, nessas condições. E aí, abrindo um parênteses, né, os módulos de half cell, né, eles nos ajudam a ter essa melhoria aqui, exatamente porque nós temos metade do meu módulo aqui separado da metade inferior. Tá? Então, a cada ano que se passa, nessas tecnologias vem para melhorar aí as condições de funcionamento do sistema, melhorando o desempenho, né, aumentando aí a produção de energia. Por fim aqui, né, olhando aqui agora as conexões, nós acabamos de falar, né, os nossos módulos são usualmente ligados em série, né, essas séries são chamadas de strings, né, o ideal é que apenas módulos do mesmo tipo devem ser conectados em série, evitando aí, né, perdas de conexão entre módulos, tá? E é claro, né, a tensão da série, né, é igual à soma da tensão de cada módulo. E a corrente, né, como é um circuito série, lembrando lá, né, circuito série, a corrente é a mesma em um circuito série. Tá? Pegando aqui um exemplo, né, aqui quando nós estamos fazendo a ligação em paralelo, podemos ligar, aliás, série e paralelo, né? Nesse caso aí, nós devemos seguir algumas orientações. Então, por exemplo, aqui a corrente é a mesma nesse conjunto, que nós chamamos de string 1, string 2, a mesma corrente, string 3, mesma corrente. Como eles estão em paralelo, as tensões aqui, né, são somadas em cada módulo, em cada placa, tá? Mas como em paralelo a tensão vai ser a mesma. Então, olhando aqui, né, nesse exemplo, se nós pegarmos aqui um arranjo de 31 volts e 8 amperes, né, facilitar nossas contas aqui, né, cada módulo com 8 amperes e 31 volts. Lembrando que nos módulos atuais aí nós temos temperaturas, tensões na faixa aí de 50 volts, né, 50 e poucos volts. Então, nessas características, né, se é 31 volts cada módulo, 31, 62 mais 62, já que são conjunto, né, nós teríamos aí 128 volts nessa série. 128 volts. E como a corrente é de 8 amperes, continua sendo 8 amperes aqui. Só que agora esses 8 amperes vai somar com as correntes dos circuitos paralelos, né, das outras strings. Tá? Voltando aqui novamente, totalizando 24 amperes. Então, nesse conjunto final aqui, eu tenho 128 volts, 24 amperes nessas condições. Agora sim, as conexões são utilizadas aí, né, os conectores, né, aí chamados MC4 da vida. Pode haver uma variação, mas na grande maioria elas têm aí proteções contra radiação ultravioleta e proteção também contra poeira e água, né, seguindo aí a categoria IP67. Aqui nós temos exemplos, né, de conectores do tipo MC4, né, que tem as suas características, né. Aqui na parte da nossa encontro presencial a gente pode trabalhar um pouco mais a visualização desses componentes, né, desses terminais. E uma forma de otimização de cabeamento, né, é muito usual, né, as ligações em série de strings, onde nós temos aqui os cabos que vão até o inversor, né, a string box. Esses cabos sendo conectados em série, né, ligando os módulos em série, né, positivo com negativo, e chega no final, a última série, desce com o cabo até lá a string box, até o inversor. Né? Uma forma de otimizar esse processo é trabalhar com o que nós chamamos aí de saltos, né? Onde eu vou pegar o primeiro módulo aqui e, devido ao tamanho desses cabos, né, eu consigo interligar com o módulo, né, com o terceiro módulo aqui. Né? Então, pegando o positivo com o negativo do terceiro módulo, o positivo e o negativo do quinto, e assim por diante. Quando eu chego no último, né,
eu vou pegar e vou ligar o positivo com o negativo do módulo anterior, que é o 10º aqui, né? Seria o 10º. Né? E aí, saltando novamente, venho saltando até chegar no final. Com isso, a gente pode perceber que só usamos cabos a partir aqui do primeiro módulo, descendo, né? Eu evito dessa fileira toda aqui de cabos, né? Isso traz uma economia, né? Principalmente quando eu tenho fileiras maiores, né? Lembrando que hoje os módulos aí tem na faixa aí de 1,20 m, 1,30 m, em alguns casos até maiores, né? Então se você tiver 10, 20 módulos em séries, você tem aí 30 metros aí de cabos aí que você pode economizar. Tá? As strings são montadas a partir desses módulos, né? Então já falamos, são em séries, né? Quanto mais módulos em séries, maior tensão nas strings, né? E em paralelo, né? Quanto mais módulos em paralelo, maior será a corrente, né? Então, strings aí são as fileiras, né? Que é muito utilizado. Então, dentro do projeto a gente vai verificar quantas strings, né? Temos em série, com módulos em séries e em paralelo, e fazer essas contas para o nosso projeto, que vai ser ligado aí ao nosso inversor, né? Conectando com a rede. Tá? Então, pessoal, nessa aula então, nós vimos então a segunda parte aí dos nossos módulos, né? Trabalhando principalmente as características elétricas, né? Na condição padrão STC, né? De 25 graus Celsius e 1000 watts por metro quadrado, principalmente aqui. O efeito da temperatura sobre eles, né? O cálculo, né, desse efeito da temperatura. A curva EV, que é muito importante, né? Para a gente conhecer e trabalhar, verificar o rendimento do nosso sistema. Tá? Os dispositivos de derivação, né? Os diodos de bypass, que tentam auxiliar aí, né, na redução dos efeitos do sombreamento. Tá? E por fim, né, os tipos de conexão de módulos fotovoltaicos, as ligações em série e as ligações em paralelo. Na próxima aula, então, a gente vai tratar especificamente do inversor solar fotovoltaico. Ok?